Hoje pela manhã nós tivemos um culto assim tão gostoso, com uma palavra onde nós somos alimentados pelo Espírito Santo. E eu tenho certeza que agora à noite também o Senhor vai trazer uma porção nova para a minha vida e para a sua vida, amém? Então fique com seu coração assim aberto, não se distraia, porque nós estamos nessa campanha 40 dias com propósito. Nós não queremos passar a nossa vida aqui nessa terra e não vivemos com um sentido, com um propósito, certo? Então na semana passada o André ministrou e ele falou sobre que para eu ter uma vida de propósito aqui nessa terra, eu preciso agradar a Deus. Não foi isso que ele disse? Ele disse que nós deveríamos temer a Deus. A nossa vida e as nossas escolhas deveriam ser baseadas naquilo que a Bíblia nos ensina, porque nós deveríamos agradar a Deus, certo? E hoje nós vamos falar sobre um novo tema, sobre um novo ensino. E hoje nós vamos falar sobre chamados para ser parte da família de Deus. Quantos aqui são família de Deus? Fala amém. Quantos aqui são corpo de Cristo nessa terra? Aleluia. E nós vamos falar sobre isso. E o texto que nós vamos estudar, que nós vamos iniciar, é o texto de Efésios 2:19, que diz o seguinte: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Paulo aqui, irmãos, quando ele escreveu esse texto, ele estava concentrando na graça que Deus concedeu particularmente aos gentios. Quem eram os gentios? Os gentios eram aqueles que não eram judeus. Quando você estuda esse texto aqui, alguns versículos antes, estava acontecendo provavelmente ali no meio da igreja, tipo um preconceito com os gentios. Porque os judeus, eles acreditavam que o cristianismo, ele era apenas para os judeus. Então agora os gentios, outros povos, começam a aceitar o cristianismo. E os judeus daquela igreja olhavam e diziam: não, você é um gentio, você se convertendo ao cristianismo. Então Paulo, quando ele começa a escrever essa carta, ele começa a explicar que a partir de agora, a partir da nova aliança, tanto os judeus quanto os gentios faziam parte da família de Deus. Então esse texto é para mim e para você, porque nós somos gentios, certo? Então ele está dizendo que todos os gentios que creem não são mais estrangeiros e forasteiros. Por meio de Cristo, nós somos agora plenamente aceitos na família de Deus. Agora nós nos tornamos filhos de Deus, assim como os cristãos judeus também. Então esse texto é para mim e para você. Eu e você agora fazemos parte da família de Deus. Mas nós precisamos entender o que significa ser família de Deus. Porque o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida é que eu e você façamos parte da família de Deus. Nós temos que ser corpo de Cristo. Nós precisamos ser igreja. E hoje pela manhã eu falei um pouquinho, porque às vezes nós temos a ideia errada do que é igreja. Nós achamos que a igreja é esse templo aqui. Nós achamos que a igreja é esse prédio. Nós achamos que a igreja é essa parede. Eu acho que a igreja é essa cadeira. Mas a verdade é que Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz, ele morreu pela igreja dele. Mas ele não morreu por um prédio. Ele não morreu por causa desse microfone. Não, ele morreu por causa de mim e por causa de você. Então você quer saber onde está a igreja de Cristo? Olha para o seu irmão aí do lado. Ele é a igreja de Cristo, você sabia? Eu sou a igreja de Cristo. Eu até falei, se por um acaso esse prédio cair, aconteceu um terremoto aqui, está amarrado em nome de Jesus, mas vamos dizer que tudo quebre. E aí nós saímos daqui, vamos nos reunir em outro lugar, debaixo de uma árvore, num campo bem grande. A igreja estará lá, porque a igreja não é o prédio, a igreja sou eu e você, amém? Jesus morreu por mim e por você. E eu quero trazer para você, antes de nós falarmos sobre isso, eu quero que você pense um pouco sobre o que é ser igreja. Antes de nós falarmos sobre ser família de Deus, sobre ser corpo de Cristo, eu preciso entender o que a Bíblia vai trazer sobre a igreja.
E o Novo Testamento, ele vai usar algumas imagens, e eu achei muito interessante para trazer para nós algumas imagens para descrever a igreja do Senhor. Vamos ver então o que é a igreja? A igreja, segundo o Novo Testamento, vai dizer que a igreja é a nova Israel de Deus. A igreja é o povo que pertence a Ele, e como parte do seu reino de sacerdotes, realiza a sua obra no mundo. Irmãos, olha aqui, eu e você somos responsáveis por fazer a obra de Deus aqui na terra. Aleluia, essa é a igreja do Senhor. Vai dizer também que a igreja é o corpo de Cristo, a expressão plena de Cristo no mundo, e Cristo é a sua cabeça. Olha aqui para mim, irmãos, eu e você somos a expressão plena de Cristo. As pessoas, elas não conhecem a Jesus. Sabe como elas conhecem a Cristo? Quando ela olha para a igreja. Não quando ela olha o prédio, mas quando ela olha eu e você. Ela diz, isso então é Cristo. É assim que se comporta. Essa é a expressão da glória, é a igreja. A igreja é a expressão plena de Cristo, amém? A igreja é a família de Deus, a casa de Deus, constituída daqueles que foram adotados como filhos. Quantos aqui já receberam Jesus e foram adotados como filhos? Amém? E a igreja, ela é formada, né, por esses filhos. E nós não nos tornamos apenas filhos. Agora nós somos designados seus herdeiros. Coisa boa demais, irmãos. Eu e você somos herdeiros de Cristo. Aleluia! A igreja é a noiva pura de Cristo. Aquele por quem Ele morreu, da qual Ele cuida e pela qual Ele tem carinho. Aquela que viverá em união com Ele para todo sempre. Por isso que não é certo nós dizermos, vamos à igreja. Não, nós temos que dizer, vamos ser igreja. Porque a igreja sou eu e você. E é por isso que quando você está lá no seu PG presencial, ou quando você está numa reunião, ali é a igreja de Cristo reunida. Nós somos a expressão de Cristo aqui na terra. A igreja de Cristo, irmãos, ela é muito valiosa. Essa união, isso aqui que nós estamos fazendo hoje, é muito precioso, é muito importante. Nós somos a glória de Cristo nessa terra, eu e você. Nós somos a expressão plena de Cristo nesse mundo. Irmãos, diante de um mundo totalmente caótico, eu e você, como família de Deus, nós demonstramos a divina graça perdoadora. O propósito de Deus para a igreja é que ela seja uma comunidade na qual se possa ver a glória de Deus. Aleluia! Nós somos igreja, nós somos o corpo de Cristo, amém? Isso é muito poderoso, você não tem noção a importância disso aqui que nós estamos fazendo hoje. Aqui está a igreja do Senhor. Mas nós precisamos entender, e eu falei isso pela manhã, e nós vamos estudar mais a profundo hoje, que aqui, nesse auditório, nesse prédio, existe 2 tipos de pessoas aqui, sentadas. Nós temos esse primeiro grupo, que é a igreja do Senhor. O corpo de Cristo está aqui sentado, eu consigo olhar vocês. Eu vejo, você é a expressão da glória de Deus. Então nós temos pessoas aqui sentadas que verdadeiramente são a expressão, é o corpo de Cristo. Mas existe um outro grupo de pessoas que estão aqui sentadas, que elas não são o corpo de Cristo. Elas são frequentadores do culto. E nós vamos entender um pouco sobre isso. E eu quero que você observe, eu quero que você entenda em qual dos 2 grupos você está. Se você faz parte do corpo de Cristo, ou se você simplesmente é um frequentador. Porque, irmãos, deixa eu dizer algo para você. O fato de você vir todos os domingos e sentar nessa cadeira, não torna você o corpo de Cristo, você sabia? Sabe, tem muitas pessoas que batem no peito e dizem, eu sou o corpo de Cristo. Eu sou a igreja do Senhor, porque afinal de contas, todos os domingos eu estou lá. Então, eu sou o corpo de Cristo, mas irmãos, nós vamos entender hoje que simplesmente você vir e sentar nessa cadeira não te torna a igreja do Senhor. Participar os domingos não faz de você a expressão da glória de Deus.
Então nós temos aqui 2 grupos. E eu preciso que você veja em qual grupo você está. Se você é a igreja de Cristo ou se você é um frequentador. Então nós precisamos entender que para que eu seja a igreja, eu preciso de comunhão. Qual que é o lema da nossa igreja? Coloca aí, olha o lema da nossa igreja. A igreja não é lugar para frequentar, e sim uma família. Então, se a igreja é uma família, eu preciso de comunhão com essa família. Não é assim? Eu preciso me relacionar. Os frequentadores, eles não se relacionam, eles não são família. Eles sentam, terminam o culto, eles levantam, vão embora, e eles voltam só no outro domingo. Eles são frequentadores. Porque quem é família? A igreja é uma família, e família precisa de relacionamento. Olha o que diz Atos 2, do 41 ao 47. Aqui vai falar um pouco sobre a igreja primitiva. Olha o que diz. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Logo nós estaremos vivendo isso, amém? Aleluia! Versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e fala, comunhão. A comunhão, e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Todos que criam mantinham-se, fala, unidos, e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo, de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Uau! Você consegue entender aqui a diferença de frequentador e família? E eu quero me atentar com vocês no versículo 42, onde ele vai dizer que eles viviam em comunhão, certo? Em comunhão. E essa palavra comunhão, no grego, é koinonia. E koinonia é tipo ter algo em comum acordo. Esse koinonia, essa comunhão, é um termo originalmente usado para a área de negócios. É um termo comercial, né? Que eu tenho algo com você em comum. Então, para que nós possamos ser família de Deus, eu e você precisamos ter comunhão. Eu e você precisamos caminhar para o mesmo objetivo. Então eu tenho comunhão com a Priscila e nós temos algo em comum, nós temos um objetivo. Então significa, se você que está sentado aí, você não tem comunhão, você não está trabalhando para que o corpo de Cristo funcione, você não é igreja. Presta atenção, no sábado retrasado, nós fizemos uma reunião com o Ministério de Ensino. Sim, a gente faz reunião sábados de manhã, é uma loucura, irmãos. E nós estávamos ali reunidos e nós estávamos decidindo o que nós poderíamos fazer em favor da igreja do Senhor. Então nós estávamos ali e nós tínhamos comunhão, um negócio em comum. Nós tínhamos um objetivo em comum. Nós queremos que a igreja cresça no conhecimento da palavra. Então nós nos reunimos. Hoje pela manhã eu falei, é tão simples de você entender. É só você olhar para a sua família. Você que é pai, você que é mãe, você que tem uma família, não é assim que as coisas funcionam. Você e o seu marido, vocês não se reúnem e vocês têm algo em comum, vocês se relacionam e vocês lutam para o bem da família de vocês, não é assim? Então, se nós temos algum problema com os filhos, eu sento com o André e falo, amor, a gente precisa resolver essa questão com as crianças. Se nós estamos com algum problema financeiro, eu e o André, nós sentamos e resolvemos, porque nós somos família. E se eu sou família, eu me envolvo. Sabe, hoje, eu contei que eu ia fazer. Assim que terminou o culto, nós fomos para casa. O André, eu falei que você ia cozinhar, hein, amor? Menti para os irmãos. O André foi comprar comida no shopping. Ele não fez a comida. Mas lá em casa,
Quando nós temos algo em comum, porque nós somos família, todo mundo se envolve. Então, geralmente, aos finais do culto, no domingo pela manhã, nós chegamos em casa. Geralmente, o André, ele vai para a cozinha. A Júlia e eu vamos arrumar a casa. O Felipe, ele começa a colocar a mesa do almoço. E todo mundo está trabalhando para o bem comum da família. Então, para que eu e você possamos ser família, a família de Deus, nós precisamos, de comunhão. Sem comunhão, eu me torno um frequentador. E a minha pergunta para você é igreja ou você é um frequentador? E somente existe esse negócio de comum acordo se antes houver 5 pilares fundamentais, que nós vamos só citar aqui. Primeiro, nós precisamos de confiança. Eu preciso confiar em você. E você precisa confiar em mim. Olha para o seu irmão do lado, você precisa confiar nesse seu irmão. É a sua família. Nós precisamos desenvolver a confiança. Pode ir. Precisamos de fidelidade. Eu preciso ser fiel ao corpo de Cristo. Você precisa desenvolver a fidelidade também. Nós precisamos de comprometimento. E aqui, eu quero dizer algo para você, porque tem muitas pessoas que batem no peito dizendo que são corpo de Cristo, mas elas faltam à reunião por qualquer motivo. Se tem um jogo de futebol, você diz, eu não posso ir ao culto, porque eu tenho que ver esse jogo. Se você está muito cansado, você diz, não, hoje eu não vou no culto. Quantas vezes nós falamos que somos o corpo de Cristo, mas nós não temos comprometimento. Nós agimos como se nós vivêssemos nessa terra de qualquer forma. E se você é família, você é comprometido com o corpo de Cristo. Nós temos que ter a honra e o respeito. Esses são os pilares para que eu e você possamos ser família aqui, nessa casa, amém? Irmãos, a sua permanência na família, nessa família está nas suas mãos. E eu disse algo hoje pela manhã, eu quero repetir. Você só permanecerá sendo família se o seu amor for maior do que a sua religião. Porque tem muitas pessoas aqui que vêm aos cultos de forma religiosa. Então eles olham e dizem, bom, hoje é domingo, às 18 horas, deixa eu ir lá me reunir. Então eles vêm, sentam de forma confortável, recebem a palavra, assim que termina, eles levantam, vão embora, e eles só aparecem depois, no outro domingo. Isso é ser família? Isso é ter comunhão com o corpo de Cristo? Uau. Mas quantas pessoas estão vivendo como frequentadores da igreja, mas elas batem no peito e dizem, eu sou família. A família, ela se importa. A família, ela se envolve. Pense, eu não posso simplesmente chegar na minha casa e fazer qualquer coisa. Quando eu estou numa família, eu me dou, eu ensino, eu cresço, eu aprendo. Ser família, eu recebo de Deus, mas eu me dou também. Eu recebo de Deus, mas eu me dou. Irmãos, você está vindo aos cultos apenas para receber? O quanto você tem se doado no corpo de Cristo? Porque família fala de envolvimento. Se eu sou uma família, eu me envolvo. A igreja e a família não é um lugar para você sugar apenas. Não é um lugar para você subtrair apenas. Não é um lugar de você satisfazer as suas vontades. Sabe, irmãos, muitas vezes a Júlia fica brava comigo. Porque eu falo para ela, vamos dar ordem nessa casa, menina. Vamos, Felipe, vamos, André. Eu fico doida, né, irmãos? Sei que a mulher se entende um pouco. E aí eu começo, e aí a Júlia diz, pô, mamãe, agora. Eu estou cansada, eu quero descansar. E aí eu falo para ela, vamos, Júlia. Vamos, que você não está num hotel 5 estrelas, não. Todo mundo tem que arrumar, todo mundo tem que se envolver, porque nós somos família. E aqui eu quero dar uma dica para você que é pai de adolescente aí. Tem muitos pais criando os filhos como hóspedes. Então eles chegam em casa, eles sentam e eles não fazem nada.
O seu filho precisa se envolver com as tarefas do lar, porque isso se chama família. E se eu sou família, eu me envolvo. Agora, irmãos, muitas vezes nós usamos a igreja como um clube, como um restaurante. Os frequentadores, eles não se importam, eles não são comprometidos, eles não mostram honra, eles são apenas frequentadores. E eles não têm comunhão, eles só vêm, eles vêm de uma forma religiosa, eles chegam e dizem, nossa, eu não sei se você já ouviu essa expressão, mas as pessoas dizem, nossa, eu estou precisando na igreja descarregar. Descarregar o quê, irmão? O que é isso? Aí eu preciso da igreja descarregar, sabe? Preciso me encher de Deus. E aí nós sentamos como se nós estivéssemos um restaurante. E nós sentamos e escolhemos a comida, nos alimentamos, depois nós levantamos e vamos embora. Isso não é família. Ser família, eu me envolvo, e é por isso que lá em casa, quando é almoço de domingo, todo mundo vai para a cozinha trabalhar. Agora, se eu vou num restaurante, eu não me envolvo, eu só peço a comida, levanto e vou embora. A igreja não é um clube. A igreja não é um bom restaurante, um mercado, um hotel, para você frequentar só quando te der vontade ou quando te der necessidade. Ser corpo de Cristo é envolvimento. A igreja é uma comunidade especial. A igreja de Cristo é sagrada, dada por Deus para preservar o mundo. O que você é? Você é um frequentador ou você é família? Você está aqui apenas para receber ou você é família e você se doa também? Você faz a sua parte. Então, agora que você já entendeu a diferença de um frequentador e da igreja, nós vamos falar sobre 5 níveis crescentes de comunhão da família da fé. Nós vamos falar, porque talvez você possa estar no nível 1, ou às vezes você está no nível 2, ou você está no nível 3, ou você já está no nível 5. Mas todos nós, irmãos, e esse é o nosso chamado aqui para essa noite, o Senhor vai levantar a igreja. Você que está sentado como frequentador, nessa noite o Espírito Santo ele vai te despertar e você vai se tornar igreja, corpo de Cristo. E é por isso que nós vamos precisar entender quais são os níveis. Então nós vamos falar sobre alguns níveis de comunhão, porque igreja que não tem comunhão não é igreja. Ai, Luíde, eu não gosto desse negócio de comunhão, eu sou mais reservada, você é família, e a família tem comunhão com o corpo de Cristo. Então nós vamos ver alguns níveis aqui. E o primeiro nível que nós vamos falar é sobre membresia, escolher a quem pertencer. Aqui nós estamos falando de se tornar membro do corpo de Cristo. Olha o que diz 1 Coríntios 12, do 12 ao 13. Diz assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Porque todos nós fomos também batizados em um só Espírito para um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Irmãos, a igreja é um corpo composto de diferentes partes, e cada uma com a sua própria função, conforme determinada por Deus, certo? Eu e você somos o corpo de Cristo, amém? Aqui quando diz batizados em um só corpo pelo único Espírito, eu quero que você entenda que o batismo nas águas simboliza o batismo espiritual, em que o crente agora, batizando nas águas, agora ele se une a Cristo e ele se une à igreja. Então eu quero entender aqui, quantos aqui já foram batizados? Fala amém, deixa eu ver. Tem alguns que não foram ainda, deixa eu ver de novo. Quantos aqui já foram batizados? Amém, tem alguns que não ainda, hein? Temos que batizar. Então o primeiro nível, você precisa se batizar. E depois de batizar, então, se você foi batizado em uma outra igreja, você tem que chegar no seu líder e dizer, líder, eu não quero mais ser um frequentador. A partir de agora eu quero ser membro da igreja. Eu quero fazer parte do corpo de Cristo.
Quantos que estão aqui já são membros dessa igreja? Deixa eu ver, levanta a mão. Amém. Nós somos o corpo de Cristo. Se você ainda não é membro, eu quero te fazer uma pergunta. Por que que você ainda não se tornou membro? O que precisa ser alinhado? Loídia, porque eu sou amasiado. Às vezes não sei, eu ainda estou com algumas questões pendentes. Irmão, em nome de Jesus, hoje você vai tomar a decisão de alinhar a sua vida para que você se torne o corpo de Cristo. Amém? Esse é o primeiro nível. Quando eu me torno, pela manhã eu até fiz um exemplo, mais ou menos assim, bem esquisito esse exemplo que eu vou dar, tá? É como se esse dedinho aqui fosse arrancado e não fizesse parte da minha mão. E aí quando eu me torno membro, eu colo de novo o dedinho aqui. E eu me torno membro de um corpo inteiro. Então você que é batizado e que se tornou membro, agora você não está solto. Você agora faz parte da igreja, do corpo de Cristo. Amém? Então esse é o primeiro nível. Temos agora o nível 2, que é o nível da amizade. Aprender a compartilhar. E aqui nós estamos falando, vamos ler, qual texto? Isso, Atos 2:44, diz o seguinte: todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Aqui nesse segundo nível, então você primeiro se torna membro da igreja, certo? Agora você faz parte do corpo de Cristo. No segundo nível, você começa agora a desenvolver relacionamento profundos aqui com os seus irmãos. E é engraçado, irmãos, porque algumas pessoas dizem para mim: Loídia, eu não consigo desenvolver amizade dentro da igreja. Eu não consigo desenvolver relacionamento. Irmãos, nós precisamos nos esforçar. Porque nós precisamos ir para o segundo nível. Nós precisamos ter relacionamentos profundos com os nossos irmãos da fé. Eu lembro de um dia em que a Júlia chegou em casa. Contei, né? Estou falando muito de você, filha, mas está tudo bem. Segura firme aí. Eu lembro de um dia em que a Júlia chegou em casa e a Júlia estava muito chateada. E eu disse: o que foi, filha? E ela disse: mamãe, eu tive uma briga lá na escola com algumas meninas e eu estou muito chateada com elas. E ela começou a compartilhar comigo. Aí no final da conversa a Júlia olha para mim e ela diz: está vendo? É por isso que eu gosto mais dos meus amigos da igreja. Eu me sinto mais à vontade com os meus amigos da igreja. Aí eu olhei para ela e eu falei: claro, filha, porque esses amigos da igreja é a sua família. São os seus irmãos da fé. Nós temos os mesmos valores. Nós estamos caminhando para o mesmo céu. Isso é o nível que você precisa ter. Você precisa começar a desenvolver relacionamentos profundos no meio da igreja. Agora, irmãos, qual é o seu relacionamento? Você tem dificuldade de se relacionar com seus irmãos da fé? Essa aí, esse povo aí é a sua família. E nós nos reunimos porque essas amizades, elas são profundas, porque nós vamos compartilhar algumas coisas. E nós vamos compartilhar, primeiro, nossas experiências. Olha o versículo aí. As pessoas aprendem umas com as outras. Assim como o ferro afia o próprio ferro. Provérbios 27:17. Nós precisamos partilhar das nossas experiências. Eu compartilho as minhas experiências com você, você partilha comigo e nós vamos nos edificando. Eu não sei quantos aqui estão fazendo os 30 semanas, esse projeto maravilhoso. E tem um momento nesse projeto dos 30 semanas, em que nós temos um momento de partilha. E, irmãos, essa semana, essa última quarta-feira, foi maravilhoso. E eu sou líder de um grupo, certo? E lá nesse grupo, cada um vai partilhando as suas experiências. Aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo. Tudo, irmãos, foi tão maravilhoso. Que eu lembro que assim que terminou, né, Thaís? Assim que terminou a partilha, eu olhei e falei: gente, que aula necessária. Como eu estava precisando ouvir isso. Por quê, irmãos? Porque como um ferro afia o outro ferro, assim você afia o seu amigo. Então nós precisamos ter relacionamentos fortes aqui na igreja para compartilhar nossas experiências. Das coisas que deram certo, mas das coisas que deram errado também. Porque isso vai me edificando e eu vou edificando você. Amém? Segundo, nós vamos compartilhar também
as nossas casas. Olha o que diz aqui, 1 Pedro. Abram sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Nós precisamos partilhar nossas casas para comunhão, né? Eu falei pela manhã, eu amo o cafezinho da tarde. Pode me chamar para um café da tarde na sua casa. Pode chamar o Cláudio para um churrasco, que eu sei que a Solange também. O meu marido gosta do quê, amor? Frango caipira, né, amor? Nós precisamos abrir as nossas casas para relacionamento. Você abre a sua casa para receber a igreja do Senhor lá, para fazer um PG presencial, para fazer uma reunião. Todos os sábados, não, cada quinzenal, né, amor? Está tendo uma reunião lá na casa do Cláudio, com os amigos dele, com os discípulos lá. E eles se reúnem para tomar um café da manhã no sábado. E lá eles conversam. O André não me conta nada do que acontece nessa reunião, não pode? Eu vou contar? E lá, não, é só com os meninos. E aí o André, esse sábado, ele falou, nossa, amor, eu preciso ir, porque eu vou lá na casa do Cláudio, nós vamos tomar um café da manhã com os meninos, e nós conversamos. Irmãos, nós temos que ter essa prática de abrir a nossa casa para receber a igreja do Senhor. Ou você é aquele tipo de pessoa que, não, na minha casa eu não quero envolvimento, não, a minha casa é minha. Não, nós precisamos compartilhar a nossa casa. Dizer, pode vir, venha tomar um café, chamar os pastores para ir, né, irmão? Eu vou dizer só uma observação. Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Hoje, pela manhã, no final, a gente fez ali o corredor dos pastores lá, né? Para o pessoal ir embora. Aí os irmãos pegavam a minha mãe e diziam, pastor, eu vou tomar café na sua casa. Pastor, eu vou jantar na... Eu disse, não, irmão, é lá com os irmãos lá da igreja. Mas nós realmente precisamos abrir as nossas casas para receber a igreja do Senhor, amém? Vamos lá, outro. Nós precisamos ter amizades aqui para compartilhar os nossos problemas também. Olha o que diz Gálatas 6. Ajudem a levar os fardos um dos outros e obedeçam desse modo a lei de Cristo. Que lei é essa, irmãos? Levar os fardos uns dos outros cumpre a lei de Cristo que ordena amarmos uns aos outros. Nós não podemos ter pessoas aqui no meio do corpo de Cristo se sentindo sozinhas. Porque eu e você somos o corpo, a família de Cristo. Então eu compartilho com você dos meus problemas e você me ajuda a carregar o fardo. É mais leve quando nós estamos em família. Nós precisamos desenvolver amizades profundas para nós compartilharmos os nossos problemas aqui na igreja. Verdadeiros irmãos superam suas diferenças na unidade, no amor e ao corpo de Cristo. O amigo ama em todos os momentos e o irmão na adversidade. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pode colocar ali o próximo? Deixa eu dizer algo para vocês. Eu falei hoje pela manhã, não existe ninguém perfeito aqui, certo? Então, infelizmente, eu vou pisar na bola com vocês. Infelizmente, eu vou pisar na bola com a Fabi, com o Serafim, apesar de amá-los, mas eu sou imperfeita e por eu ser imperfeita, eu vou pisar na bola com eles. E você imagina o tamanho dessa igreja? Nós pisamos na bola um com os outros e nós precisamos superar as nossas diferenças. Frequentadores não superam as diferenças. Frequentadores ficam emburrados e abandonam o barco. Ah, você pisou na bola comigo? Não quero mais. Não me relaciono mais, não quero mais conversar com você. Vou abandonar essa igreja e nunca mais apareço aqui. Mas quem é família permanece, supera as diferenças. Ela entende que nós estamos dentro de uma família e como família nós pisamos na bola um com o outro. Mas os frequentadores, eles sentam aí até que está tudo bem para mim. Mas no momento que pisa no meu calo, eu quero chutar o pau da barraca, quero abandonar tudo. Você é frequentador ou você é família? Porque a família supera as diferenças. Não é assim lá na sua casa? Você tem diferenças com seu marido? Quem tem diferença com o marido? Fala amém. Eu tenho muitas com o André, muitas. Mas eu supero todas elas, porque eu olho para o André e digo, amor, eu vou ficar com você até o fim da vida. E as diferenças que nós temos, nós vamos superar, porque nós somos família. Mas é família. Mas quantas pessoas estão aqui e são apenas frequentadores? Eu estou aqui até o momento que me agradar. O dia que não me agradar, eu pulo fora. Os verdadeiros irmãos
superam as diferenças. Irmãos, nós vamos pisar no calo um do outro. Eu sei, a gente se esforça para não fazer, mas a gente pisa. Eu estava pensando lá em casa, nós somos uma igreja assim de 700 pessoas mais ou menos. Você consegue imaginar o rolo quando vai ser 5 mil, 10 mil pessoas? O que nós vamos fazer, gente? É muita gente para a gente cuidar. Você imagina, Celinho, 10 mil pessoas, o tanto de irmãos na fé. Irmão, nós vamos ter que superar muita coisa, nós vamos ter que relevar muita coisa, porque isso aqui é a família de Deus. Do mesmo jeito que eu supero lá na minha casa, eu supero aqui também. Nós precisamos criar relacionamentos profundos. Esse é o segundo nível. Me torno membro. Agora eu começo a relacionar de forma profunda. Eu compartilho a minha casa, compartilho minhas experiências. Eu supero situações com meus irmãos. Eu escolho permanecer, porque eu entendo que é família. E agora nós vamos para o terceiro nível, que é um nível de mutualidade. Fazer a minha parte. Quem é da família precisa servir. É necessário desenvolver uma parceria no reino. Lembra que nós falamos lá no início sobre koinonia, falar sobre comunhão, relacionamento? Se eu sou família de Deus, eu me envolvo. Volta um pouquinho. Eu me envolvo. Eu faço a minha parte aqui na casa de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor em Efésios 4,16. Diz o seguinte: o corpo todo está ajustado perfeitamente. À medida que cada parte realiza, o seu trabalho, ela coopera para o crescimento das outras partes, para que todo o corpo esteja saudável, crescendo e cheio de amor. Olha aqui para mim, irmãos. Cada parte do corpo de Cristo desempenha um papel importante e ela acaba ajudando as demais a crescer. Quando os cristãos, eles ministram efetivamente, todo o corpo se desenvolve e se torna saudável. Olha aqui para mim, você que é a igreja do Senhor. Você que bate no peito e diz que você é a igreja de Cristo. Olha aqui para mim. Existe algo para realizar aqui no corpo de Cristo que é a sua responsabilidade. Existe algo que você precisa fazer. Porque como corpo, como família, eu me importo e eu me envolvo. E é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, à medida que cada parte realiza o seu trabalho, ela coopera para o crescimento das outras partes. No momento que eu entendo qual é o meu chamado, qual é a minha função no corpo de Cristo, eu estou ajudando que todo o corpo se desenvolva de forma saudável. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu usei um exemplo hoje pela manhã, que deu muito certo, né, amor? Há uns 3 anos atrás, 3 anos sim, o André chegou em mim e disse: amor, esse ano eu vou ser um homem fitness, eu vou jogar vôlei, vou jogar futebol, eu vou arrasar. Eu disse: vai, amor, vai. No primeiro jogo ele quebra o pé. Foi um desastre, irmãos. Ele com o pé quebrado, chateado pra caramba, ele diz: não dá para eu fazer. Nunca mais voltou, irmão. Passaram-se 3 anos, o homem fitness nunca mais voltou. Mas presta atenção, ele quebrou o pé, certo? E alguma coisa aconteceu nesse pé esquerdo dele, que afetou o joelho dele também. Então o pé estava quebrado e o joelho estava um bagaço, né? Eu não entendi, não é por causa da idade não, porque você é jovem ainda. Mas aquele pé e aquele joelho não estavam funcionando, presta atenção. Então o André, ele fez o tratamento lá do pé, do joelho, porém, de forma inconsciente, aquele joelho e aquele pé, eles ficaram um pouco doloridos, entende? Então o André, ele começou, ao invés dele andar reto dessa forma, ele começou a jogar o peso do corpo dele mais para o pé, para a perna direita. Então, sem ele perceber, ele meio que andava aliviando essa perna e colocando o peso mais nessa aqui. No começo estava tudo bem, mas com o passar do tempo, o que você acha que aconteceu com a perna direita? Com o joelho? Ela começou a doer. Porque ela estava fazendo a função das 2 pernas. E ela começou a se sentir sobrecarregada. E todo o corpo do André começou a adoecer. Porque esse corpo, essa parte aqui decidiu não funcionar. Então o corpo dele, essa perna começou a se sentir sobrecarregada. Presta atenção numa coisa. Isso acontece na igreja do Senhor.
Nós somos o corpo de Cristo, mas existem muitas pessoas que estão sentadas e escolheram não fazer nada. Então o corpo de Cristo está sofrendo pressão. Muitas pessoas estão sobrecarregadas porque você decidiu sentar na cadeira e não fazer nada. As pessoas, nós vamos conversar com alguns líderes da igreja, eles estão sobrecarregados. Eles estão cansados porque você simplesmente vem ao domingo e você senta como frequentador. Se você é corpo de Cristo, se você é da família de Deus, você vai se envolver. E o fato dessa perna não estar cumprindo o papel dela, todo o corpo do André estava adoecendo. A igreja do Senhor está adoecendo porque você não tem cumprido o seu papel na igreja. Você não tem feito o que precisa ser feito. Você senta na sua casa e você diz: eu estou ocupado demais. Eu não tenho tempo. Não, eu não quero me envolver. Mas enquanto você não faz nada, o corpo de Cristo está sobrecarregado. Então ele não consegue avançar na mesma velocidade, porque você está sentado sem fazer nada. Então o André vai ao médico, ele chega no médico e ele diz: sabe, doutor, agora esse joelho estava horrível, agora esse começou a doer. E aí o médico dá para ele lá, acho que 20 sessões de fisioterapia. E sabe como é que funciona a cura? Para que o corpo do André se torne saudável de novo e que as coisas deem certo. Ele pega esse joelho que está adoecido, sabe esse joelho que está preguiçoso, esse joelho que não quer fazer a função dele. O fisioterapeuta começa a forçar e começa a fazer ele trabalhar, e ele começa a pôr choque, coloca peso. É como se ele olhasse para o joelho e fala: você precisa funcionar, porque se você não funciona, o corpo adoece. Então mesmo o André sentindo dor, ele precisa forçar esse joelho, ele precisa pegar o peso e alinhar, e esse joelho precisa cumprir a função dele. Eu até falei de manhã, nós precisamos fazer uma fisioterapia espiritual aqui, porque tem muito membro do corpo de Cristo paralisado, não fazendo nada. Então você não vem bater no peito e dizer que você é corpo de Cristo se você não se envolve. Porque corpo de Cristo se envolve. Ele olha e diz: qual é a minha função? O que eu tenho que fazer para que o corpo funcione de forma saudável? Todos os membros precisam estar funcionando. Irmãos, quantas pessoas aqui na igreja sobrecarregadas, funcionando em 2, 3 ministérios. Eu até falei, o Cláudio e a Solange, eles sempre dizem: olha, vocês não podem ter muita coisa, vocês não podem ter muita coisa. Mas irmãos, a necessidade está aí. E se você não faz, alguém vai fazer no seu lugar. E o corpo de Cristo poderia estar correndo numa velocidade maior se o corpo estivesse alinhado. Mas existem pessoas sobrecarregadas. Existem projetos que nós não conseguimos fazer por falta de mão de obra. Porque você senta nessa cadeira de forma confortável e você não faz nada. Ter uma vida com propósito nessa terra é entender que eu vivo nessa terra buscando a eternidade. O corpo de Cristo, você só faz parte da família de Deus. Você só é corpo de Cristo se você se envolve, se você se importa. Eu lembro, nem sei se o Diego está aí hoje, eu vou falar dele também, que eu tenho que dizer. Eu pela manhã, nem estou vendo ele sentar aqui, acho que ele deve estar lá com as crianças. Está com as crianças. Ah, a Alane está ali. Eu contei de manhã, Elane, do dia que eu fui lá na sua casa, eu e o André, sabe? No sábado de manhã, a gente foi tomar café lá, porque a gente é meio sem noção, o André é sem noção. E a gente foi no sábado de manhã lá, tomar um café na casa do Diego e da Elaine. E eu e o Diego, nós somos parceiros de ministério, nós trabalhamos no Ministério de Ensino. E a Elaine com o Diego trabalham com a gente também, na liderança dos casais. Então nós temos assim muita afinidade. E nós estávamos lá tomando café da manhã, papo vem, papo vai. E aí eu cheguei no Diego, porque eu tinha visto o Diego lá na rede de crianças, né? E se você conhece o Diego, você vê que o Diego, ele é meio introvertido. Ele é todo sério, sabe? Ele é todo tímido. E eu estava vendo o Diego lá nas crianças, ele com uma peruca, ele cantando, dançando, todo desengonçado, irmãos. Pensa no homem que dança desengonçado, é o Diego. Mas ele estava lá, e 2 para cá, e 2 para lá. E ele estava ali, eu olhei: Diego,
Que coisa maravilhosa você lá com as crianças. Aí o Diego começou a compartilhar comigo e com o André, com a Laine lá. Nossa, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Nossa, falta tantas coisas ainda. E ele me disse algo tão interessante. Ele disse, olha, a igreja não tem mais problema financeiro para ter. Tem os alimentos, tem tudo. Mas está faltando mão de obra. Então, não sei o quê. E aí, depois que o Diego me contou tudo aquilo, eu olhei para ele e falei, gente, quanta paixão que você tem pelo ministério de criança. Como você ama o ministério. Olha, eu acho, Diego, que esse é o seu chamado, né? Aí o Diego olha para mim e ele diz, sabe, Loide, vou ser bem sincero com você. Eu não acho que eu ame tanto assim o ministério de crianças. Eu não acho que esse seja o meu chamado. Eu realmente amo o ministério de ensino. Mas quando eu olho para o corpo de Cristo e eu vejo uma necessidade, eu não posso me calar. Essas crianças precisam ser discipuladas, elas precisam ser ensinadas, elas precisam de um referencial masculino. E diante dessa necessidade, eu preciso fazer alguma coisa para o corpo de Cristo. Eu faço, Loide, porque há uma necessidade. Eu faço porque precisam de pessoas para levantar um grande exército lá. E eu, diante dessa necessidade, eu não vou fazer nada. Eu lembro de sair daquele lugar. Eu entrei dentro do carro e eu disse, amor, se todos tivessem essa consciência de senso de responsabilidade, ninguém estaria sobrecarregado. Como você fica diante da necessidade da igreja? Você olha para as necessidades da igreja e você se sente incomodado como corpo, como família, você faz alguma coisa, ou você olha e diz, isso não é um problema meu, isso não é o meu chamado. A igreja do Senhor está adoecida, porque você escolheu não fazer nada. As pessoas estão sobrecarregadas, porque você está sentado de forma confortável no seu lugar, e você não está cumprindo o chamado que o Senhor deu para você fazer. Todos nós temos uma responsabilidade aqui, todos nós, eu e você, não importa do mais velho ao mais novo. Eu como corpo de Cristo, eu tenho uma função. Cada dedinho da minha mão tem uma função no corpo. Você tem uma função. O que você tem feito? As pessoas estão sobrecarregadas. Quantas pessoas estão em 3 ou 4 ministérios por falta de trabalhadores? Qual é o seu sentimento quando você vê uma necessidade da igreja? Irmãos, há tanta coisa para fazer. Há tanto trabalho para serem desenvolvidos. Qual é o seu envolvimento? Não adianta vir todos os domingos na igreja. Não adianta. Isso não te torna igreja. Para você ser igreja, você precisa se envolver. Para você ser corpo de Cristo, você precisa fazer a sua parte. O que você tem feito? E nós, da liderança, nós ficamos tentando administrar, porque algumas pessoas chegam e dizem, pastores, eu estou muito cansado, eu não dou conta. E a gente acaba não tendo braço. Hoje pela manhã, o Cláudio estava dizendo que lá na multimídia está todo mundo tentando se virar, porque eles são em poucos. E talvez você pode ajudar, mas você está sentado, você não quer se envolver. E a igreja poderia estar correndo e avançando mais rápido, mas quando você não se envolve, a igreja adoece. Quantos estão entendendo? Nós precisamos alinhar a nossa vida. Eu pela manhã perguntei, quantos aqui amam a igreja de Cristo? Você ama a igreja do Senhor? Você ama a expressão da glória de Deus aqui na terra? Deixa eu dizer algo para vocês. Se você não se importa, é porque na verdade você não ama. Eu só sei que eu amo algo quando eu me importo. Se você está sentado confortavelmente aí no seu lugar, e você não se importa o que está acontecendo com a família de Deus, com o corpo de Cristo, talvez seja porque você não ame verdadeiramente. Porque se eu amo, eu me importo. E eu me importo financeiramente, eu me importo com o meu tempo. Sabe, irmãos, hoje pela manhã eu disse, a igreja não está precisando do seu dinheiro, olha aqui para mim. Mas esse templo, porque tudo aqui que nós temos, a luz, esse ar bem gostosinho, tudo isso, os funcionários que limpam, tudo isso precisa de dinheiro, certo? E você consegue imaginar que tudo isso é sustentado por algumas poucas pessoas que são fiéis.
Não é 100% da igreja que é fiel. Agora você imagina o que nós poderíamos estar fazendo se 100% da igreja fosse corpo de Cristo e assumisse a sua responsabilidade. Se você entendesse o quanto nós precisamos de... Porque a igreja está aqui na terra, enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos de recursos financeiros. Se todos fossem fiéis, você consegue imaginar o que nós poderíamos estar fazendo, Cláudio? Quantos missionários poderiam estar sendo alcançados? Quantos projetos nós poderíamos desenvolver? Mas a igreja está sobrecarregada nas costas de alguns. Apenas alguns se envolvem, apenas alguns investem do seu dinheiro e do seu tempo, enquanto outros sentam de forma confortável e ficam como a perna do André, não cumprem o seu papel e o corpo de Cristo fica sobrecarregado. O que você tem feito, irmãos? O que você tem feito? Entenda uma coisa, a igreja é um lugar para você ser você mesmo, é um lugar para você construir relacionamentos saudáveis e seguros, mas o corpo de Cristo é um lugar de responsabilidades mútuas. Eu sou responsável pelo sucesso do corpo de Cristo, mas você também é. O que você tem feito para o corpo de Cristo? Não adianta sentar aí todos os domingos, o que você tem se envolvido, como você tem se doado, porque se você é corpo, você se importa, se você é família, você age, não é assim? Se alguma coisa acontecer lá na minha casa, você acha que eu não vou agir? Eu vou buscar ajuda, eu vou fazer terapia, eu vou fazer qualquer coisa para o sucesso da minha casa. Então, se eu sou corpo de Cristo, eu faço com alguma coisa para o bem-estar da família de Deus. Você é corpo de Cristo? Ou você é um mero frequentador? Aqui a igreja nós temos duas instituições, né? Nós temos a Casa do Oleiro e a Casa Kids. E gente, olha, é impressionante. Eu vejo o André conversando com o Cláudio. Cláudio de Deus, a gente precisa arrumar um jeito, não é assim, Cláudio? Cláudio, vamos arrumar um jeito aqui para a gente levantar alguns recursos, que o negócio está feio. Aí o Cláudio e o André sentam junto e eles ficam criando ideia e vende frango. Agora, irmãos, não precisaria disso se todos fossem fiéis. A igreja avançaria de forma muito mais rápida se todo mundo se envolvesse nessa causa, se todo mundo fosse igreja, se todo mundo fosse corpo. Mas aqui nessa plateia existem dois tipos de pessoas. Existe a igreja do Senhor, mas existem muitos que estão frequentando. E nós precisamos nos levantar como igreja. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então esse é o terceiro nível. Nós temos o nível 4, que é o nível do amor. Amar os que creem como família. Olha o que diz Romanos, diz o seguinte: sejam dedicados uns aos outros como uma família afetuosa. Aprimorem-se em demonstrar respeito para os outros. Irmãos, o amor fraternal, os cristãos devem amar uns aos outros com amor e compromisso mútuo, próprio de uma família saudável. Eu e você precisamos, eu não estou falando aqui de um amor de sentimento, onde eu tenho que sentir para fazer, mas daquele amor que faz porque é família. Nós sabemos que aí fora as pessoas, elas não amam, não é assim? Então eu sou amiga do Wagner, mas se o Wagner pisa, o que eu faço com o Wagner, gente? Excluo da minha vida, tá certo, Wagner? Até aqui você prestou para mim, mas a partir de agora você não presta mais. Aí fora é comum, mas na família de Deus não pode ser assim, irmãos. Eu preciso continuar te amando, apesar de você pisar na bola comigo, porque eu sei que você vai. Eu excluo os meus filhos, e é isso que eu faço. Quando os meus filhos pisam na bola comigo, eles me desobedecem. Quando o Felipe faz uma birra, eu olho para o Felipe e digo: certo, Felipe, a partir de agora você não é mais meu filho. Excluo você da minha vida. É isso que eu faço? Eu não excluo o Felipe. Por que eu não excluo? Porque ele é família. Eu faço dar certo. Eu faço acontecer. Eu resolvo o problema. Então, se eu tenho um problema com a Silvana, eu preciso resolver. Mas os frequentadores, eles caem fora, eles riscam. Você tem excluído as pessoas da sua vida? Eu falei hoje pela manhã, hoje eu vou falar da minha família agora à tarde, que eu falo muito da família do André, depois eu encontro eles no almoço de domingo, né, irmãos? Aí fica ruim para mim. Mas lá em casa, nós somos em 4 filhos, né? Os meus pais tiveram 4 filhos. E nós 4, nós somos muito diferentes um do outro.
Nós somos diferentes. Eu sou diferente da minha irmã mais velha. Eu sou diferente do meu irmão mais novo. Então, de vez em quando, irmãos, nós nos amamos. Mas de vez em quando o bicho pega lá em casa. Né, pai? A gente se resolve, mas o bicho pega às vezes lá em casa. Mas então, quando o bicho pega com o meu irmão mais novo, eu estou nervosa com ele, porque nós temos pensamentos diferentes. Passa um tempo, eu olho para o meu irmão Adriel e digo, quer saber de uma coisa? Eu tenho que relevar, porque ele é meu irmão. E o que eu vou fazer? A gente é família. Então, apesar dele ter me chateado, apesar de eu não gostar, eu relevo. E eu continuo demonstrando amor e respeito ao André. Eu não excluo o Adriel. Eu não excluo o Adriel da minha vida porque ele é família. E, irmãos, você tem excluído os seus irmãos da igreja porque eles pisaram com você? Ou você continua demonstrando amor, apesar de você não concordar muito? Apesar daquilo não ser, você continua demonstrando amor, ou você simplesmente exclui os seus líderes quando eles não fazem? Qual é o seu nível de amor pelos irmãos da fé? Você tem o hábito de excluir pessoas da sua vida? Nós precisamos ser dedicados uns aos outros como uma família. Loide, mas ele pisou muito feio comigo. Eu sei, irmãos. Você também deve ter pisado com alguém. Não tem ninguém perfeito aqui. Somos todos imperfeitos, tentando acertar. Nós precisamos continuar a demonstrar amor, apesar das falhas do nosso irmão. Amém? Esse já é o quarto nível. O quarto nível já é algo onde você já alcançou uma maturidade, onde nada faz você sair da igreja. Você já entendeu que família é assim mesmo. Eu disse pela manhã, eu estou há 24 anos nessa igreja. Eu entrei na igreja, eu fazia parte da rede de crianças. Sou muito jovem. E nesses 24 anos, irmãos, você acha que nada aconteceu que me deixou chateada? Você acha que nesses 24 anos eu não tive problema com ninguém da minha liderança? Você acha que eu não tive problema com nenhum irmão da fé? Claro que eu tive, irmãos. Mas eu escolhi permanecer porque isso aqui é família. E família a gente tem uns desentendimentos mesmo. Mas eu resolvo, eu olho e digo, eu vou continuar aqui, é minha casa, é minha família. Frequentadores não fazem isso. Frequentadores, eles arrumam as coisas dele e dizem tchauzinho. E não voltam nunca mais. Você é frequentador ou você é família? E por último, o último nível é a paternidade. Decidir ser filho da casa. Olha, o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, ele disse, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Presta atenção nisso agora. Somente conseguirão entender e viver a igreja família aqueles que entenderem que paternidade tem a ver com filiação. Eu e você somos todos filhos do Pai Celestial. E na família dele nós temos os nossos irmãos mais velhos, que cuidam dos irmãos mais novos. Olha só, na paternidade biológica nós não temos escolha. Temos escolhas? É que dali é meu pai. Meu pai e minha mãe, eu nasci nessa família, eu não escolhi, eu simplesmente nasci. Não é assim? Você nasce na sua família e você aguenta firme lá na sua família, não é? Mas a família da fé é diferente. Eu escolhi ser filho dessa casa. Você entende que é diferente? Eu escolhi me sujeitar a essa liderança. Eu escolhi fazer dessa comunidade aqui a minha família da fé. E nós temos assim, como eu falei pela manhã, assim como na sua casa, as pessoas podem fazer o que quiser lá na sua casa, ou na sua casa tem regras. Tem regras para chegar no horário, não é assim? Vocês geralmente têm horário para almoçar, vocês têm alguns valores, existem coisas que você não aceita na sua casa. Lá em casa, eu e o André, nós temos várias regras, não é, amor? Porque funciona assim na nossa família. E na família da fé, nós somos em muitos. Aqui dentro nós temos regras também? Fala, temos. Para o bom funcionamento dessa grande família, nós temos algumas regras. E geralmente, quem cuida ou quem vai à frente são os nossos líderes, que nós vamos chamar aqui dos nossos irmãos mais velhos. Porque quem é o nosso pai? Fala, Deus. Todos nós aqui somos irmãos em Cristo, amém? Mas existem aqueles irmãos mais velhos, não na idade, mas mais velhos na experiência. Em casa, gente, toda vez que eu vou sair de casa, eu e o André, e eu vou deixar a Júlia e o Felipe,
eu faço eu chego no Felipe, você vai fazer isso, isso, isso. Mas por a Júlia ser mais velha, a Júlia tem 14 anos e o Felipe tem 9, certo? Eu chego na Júlia e eu dou a ela uma responsabilidade maior. Porque eu amo mais a Júlia, é por isso? Não, porque eu entendo que a Júlia tem uma maturidade maior. Então eu olho para a Júlia, dou para ela uma autoridade maior e eu olho para o Felipe e digo, obedeça a sua irmã. O que a sua irmã falar, você obedece. Porque se eu chegar em casa e a sua irmã falar que você não obedeceu, o bicho vai ficar feio pro teu lado, Felipe. E o Felipe não gosta muito disso, tá, irmãos? Ele fica meio nervoso. Porque chega a hora e a Júlia diz, vamos, Felipe, é hora do jantar. Vamos, Felipe, chega de jogar, que a mamãe disse que é até tal horário. E ele fica muito nervoso. Porque ele diz, você não é minha mãe, você não é meu pai. Mas a autoridade está sobre ela, porque ela tem mais, maturidade. É assim que funciona na casa de Deus também. Eu contei pela manhã, eu quero contar, porque talvez você não sabe como funciona aqui. Mas aqui nessa grande família, nós temos o presbitério. Você sabia que a nossa igreja tem um presbitério? Fala amém. E esse presbitério são os nossos irmãos mais velhos. São pessoas assim mais experientes, que já estão há muito tempo, que têm uma demanda, né? Então, quando tem um assunto difícil, porque nós somos uma família grande, e existem algumas coisas que a gente precisa decidir. Quando tem um assunto muito difícil, o Ministério de Ensino pega aquele tema, e o Ministério de Ensino, então, ele se debruça na palavra de Deus, e nós começamos a estudar, para entendermos o que a Bíblia diz sobre aquele assunto. E nós começamos a estudar, ouvimos outros autores e tudo. Depois do estudo finalizado, nós pegamos esses estudos e damos para o presbitério, que são os nossos irmãos mais velhos. E eles, então, agora eles pegam aquele estudo e eles se reúnem como presbitério e eles conversam sobre aquele tema. E sabe, irmãos, existem temas que são tão difíceis que eles fazem 1, 2 ou 3 reuniões, mas chega um momento que eles chegam a uma conclusão. Eles falam, ok, diante dessa temática apresentada para nós, diante desse estudo, diante de muita oração, diante de muita reunião, nós decidimos, então, ir para o lado direito. Não é assim que acontece? E depois que toma a decisão, eles vêm aqui diante da igreja e dizem, bom, então a igreja, nós vamos caminhar por essa direção. Mas você sabia que tem muitas pessoas que olham para isso e elas não gostam? Elas olham e dizem, eu ficar envolvida com tudo isso é coisa de homem, mandar em mim, querer dar piteco na minha vida, eu não me envolvo não. Esse negócio de igreja, corpo de Cristo, eu não quero. E muitas pessoas escolhem não ser filho da casa. Elas falam o seguinte, ó, eu venho na igreja, eu sento aqui, mas eu não quero que você dê palpite na minha vida, tá bom, Solange? Até aqui você vem, mas que isso você não se envolve. Eu quero ter uma vida solta, largada, mas todo domingo eu estou aqui. Mas para eu ser família, eu preciso entender que como família de Deus, existe um direcionamento. E eu escolho e eu me sujeito àquilo que a igreja diz. Você tem dificuldade com a autoridade? Você tem dificuldade em se abrir? Certa vez eu ouvi uma pessoa dizendo, ai, eu não gosto desse negócio de faltar ao culto, eu ter que dar satisfação porque eu faltei. Não, ninguém manda na minha vida. Irmãos, ninguém manda na sua vida, mas você faz parte do corpo, você faz falta quando você não vem. Você consegue, mãe, não saber onde os seus filhos estão? Você consegue? A Júlia precisa me dizer, mamãe, eu vou estar em tal lugar, e às 3 horas eu estou em casa. Eu fico tranquila. Então, quando queremos saber se você vem ou não, não é porque eu quero controlar sua vida não, irmão, eu não preciso, eu tenho minha própria vida. Mas porque eu quero saber se está tudo bem com você. Nós somos família, é por segurança. Se eu sei como a Júlia está, eu fico mais segura. Mas se você simplesmente falta e não fala nada, a gente fica preocupado, porque nós somos família. Ninguém quer mandar em você não, irmãos, nós temos a nossa própria vida, mas nós amamos a igreja do Senhor e nós cuidamos. Mas quantas pessoas dizem, eu não quero envolvimento, eu não quero. Eu e você precisamos escolher sermos filhos dessa casa. Há 24 anos eu escolhi ser filho dessa casa. E nós já passamos por altos e baixos. Mas eu escolhi ficar, apesar dos problemas, porque aqui é família. E quando eu tenho um problema, eu resolvo com a minha liderança. Se eu tenho um problema com meu irmão, eu resolvo, porque família não se abandona, eu permaneço. Você é família ou você é frequentador? Rebeldes têm problema com a autoridade, porque tem problema de paternidade não resolvido.
Ninguém manda em mim, não dou satisfação da minha vida para ninguém, não me sujeito a nenhuma ordem, a vida é minha e o meu pastor é Jesus Cristo. Quantas vezes as pessoas estão aqui como frequentadores, mas não querem envolvimento? E esse é o último nível, e esse é o nível mais avançado, quando eu escolho ser filho da casa, então eu escolho me sujeitar à minha liderança. Porque eles são perfeitos, porque eu sou perfeito, porque eles amam, porque Deus ama mais. Não, irmãos, porque como família, o Senhor, Ele dá algumas autoridades. Mas quer prestar atenção numa coisa? Olha que interessante. Se eu chego na minha casa, e eu dei uma ordem para a Júlia e para o Felipe, se a Júlia não cumpre, o peso vai ficar maior em quem? Na Júlia ou no Felipe? Na Júlia? Porque ela é a maior, ela tem a maior responsabilidade. Eu deleguei para ela. Então ela deveria ter feito cumprir a regra. E se ela não faz o que eu mandei ela fazer, com certeza a minha disciplina vai ser maior para ela do que para o Felipe, porque ela tem mais maturidade do que com o Felipe. Então você que está no corpo de Cristo pode ficar tranquilo, porque é muito mais difícil ser o irmão mais velho. Existem algumas decisões difíceis de tomar. E eles estão aqui, né, tentando guiar a igreja da melhor forma possível. E o meu papel e o seu papel é apenas se sujeitar e confiar como família. Acreditar, confiar na sua liderança. Nós precisamos escolher. Quero que o Ministério de Louvor venha aqui. Em Hebreus 10, 25 diz o seguinte: e não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajando mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Aqui o contexto em que esse texto foi escrito é que a igreja do Senhor lá atrás, ela estava sofrendo uma perseguição. E por conta da perseguição, eles começaram a ter medo de se reunir. Então eles pararam de se reunir. Aí o autor aos Hebreus, ele diz: não deixem de se reunir. Vocês precisam estar juntos. Não façam isso, ainda mais agora que o fim está próximo. Nós não estamos vivendo essa perseguição, mas tem muitas pessoas escolhendo não se envolver com o corpo de Cristo. Tem muitas pessoas escolhendo não se sujeitar, escolhendo não ser filho da casa. Elas querem viver sozinhas. Queridos, nós como filhos de Deus, nós não adoramos a Deus de forma isolada. Nós somos o corpo de Cristo. Quem fala isso é a palavra de Deus. Para você crescer, você precisa estar incluso na família. E se você é família, você se importa, você se envolve. Eu quero que você fique de pé. O Espírito Santo, ele falou com você. E nessa noite, você precisa escolher ser família. Você precisa escolher ser igreja. Você pode continuar aí sentado, de forma confortável, sendo um frequentador. Mas para sermos a glória de Cristo, nós precisamos ser corpo. Queridos, haverá um dia que o Senhor, Ele chamará a igreja. A igreja não é composta dos frequentadores. A igreja, ela é composta por aqueles que se envolvem, que ama, que luta, que permanece, que fica. E vai haver um dia em que a igreja será chamada, Senhor, como nós aguardamos esse dia. Então vale a pena eu e você passarmos por algumas situações aqui. Eu sei que às vezes é difícil estar na família, dar trabalho, mas aí, irmãos, nós estamos rumo à Nova Jerusalém. E sabe quem vai para a Nova Jerusalém? A igreja. Frequentadores não vão, porque Jesus, ele morreu pela igreja. A igreja é o corpo, ela funciona, um ajuda o outro, um apoia o outro. Eu me importo. E Jesus morreu? Não. Jesus, ele veio buscar a igreja. A minha pergunta para você é: você é igreja ou você é frequentador? Porque se você é frequentador, hoje é dia de se tornar igreja. Em qual nível você está? Você precisa crescer em todos os níveis, até que o momento que você chega e você escolhe ser filho. E como filho você permanece. Quero que você feche os seus olhos. E eu sei que o Espírito Santo está falando aí com você. Coisas que você deve fazer, chamados, responsabilidades que são tuas.
mas você não tem feito. E o Espírito Santo hoje está te chamando: venha ser igreja, venha ser corpo de Cristo. Saia desse sono, levante-se para ser igreja. Eu venho buscar a igreja. Deus não vai vir buscar frequentador, Ele vai buscar a igreja, Ele vai buscar o corpo. Ele morreu pelo corpo, e o corpo se importa, Ele ama, Ele se envolve.